Boa tarde a todos e todas, pessoal que está aqui online, o pessoal que está presencial lá no auditório da GTEC Garage. Eu me chamo Dalana, lidero a área de Learning Experience aqui no Hub, a GTEC Garage. Estou mais uma vez aqui, mais uma quarta-feira, então, para a gente compartilhar esse conteúdo no eixo gestão. Hoje, então, a gente está com a Ana Maranhão aqui. A Ana é gerente de marketing de conteúdo da The Climate Field View e ela lidera a área de desenvolvimento de pessoas da Baiafro também, que é um grupo que discute e propõe ações relacionadas a questões étnico-racial. A gente vai falar um pouquinho sobre diversidade de gênero, a diversidade numa questão um pouco mais ampla, no sentido de como que ela impacta na estratégia de inovação nas corporações. Legal, Ana já está aqui com a gente. E só para o último aviso, então, antes de passar a palavra para ela, quero informar, então, que a Ana vai compartilhar o conteúdo aqui conosco nos próximos 20, 25 minutos. Logo em seguida, a gente vai abrir para as perguntas. Quem está aqui online e quiser fazer pergunta, fique super à vontade para informar no chat ou apertar o botãozinho Raise Hands ali, junto ao botão Reactions, aqui na parte inferior do vídeo. E também quem está presencial, aí a Thaís também vai me informar no auditório e a gente vai direcionar para as perguntas. Beleza, pessoal? Ana, você está por aí? Agora é com você. Oi, gente, deixa eu ligar meu cronômetro, porque não quero estourar aqui. Tudo bem com vocês? Obrigada por quem se juntou aqui para bater um papo quase nesse finzinho de tarde, né? A gente está cansado, mas o assunto é gostoso, eu prometo. Vou tentar deixar ele mais leve possível. Vou projetar minha tela aqui para vocês, para começar minha apresentação, para a gente não perder tempo, mas queria primeiramente, obviamente, agradecer aqui toda a equipe do AgTech Garage, principalmente aqui as meninas da Lana, a Thaís, a Fê. A gente bateu um papo um pouquinho antes para preparar isso com muito carinho para vocês. E fiquem super à vontade, gente, de verdade, de levantar a mãozinha. Talvez eu não consiga ver vocês, mas aí, Dalana, vai me gritando aí, porque na hora que eu compartilho, eu acho que eu não consigo mais enxergar todo mundo, gente. Então, vocês vão me ajudando nesse sentido, pode ser? Tranquilo, Ana, manda ver. Boa. Então, vamos lá, galera. Antes de tudo, né? Deixa eu ver se eu consigo minimizar todo mundo aqui e jogar mais para cima. Boa. Gente, quem que sou eu na fila do pão para vir falar aqui com vocês, né? Então, basicamente, trazendo um pouquinho da minha história, principalmente focada na questão de por que eu estou trazendo quem eu sou. Porque exatamente é isso que a gente começa a despertar quando a gente fala de diversidade e inclusão. Porque a gente sempre se conecta com pessoas quando a gente olha alguns pontos em comum, sejam eles bons ou os nossos desafios pelos quais a gente passa ao longo da nossa vida. Então, eu quis dividir um pouquinho com vocês para entender um pouquinho mais quem é a Ana além do profissional. Bom, sou piracicabana, então sou aqui da terrinha, estou em Piracicaba hoje, não consegui estar presencialmente com vocês, mas seria um prazer, mas com certeza na próxima oportunidade vou me juntar ao grupo aí no auditório direto. Tenho meus 34 anos e sou uma apaixonada por música, por viagem, meus hobbies, inclusive, quando eu consigo juntar as duas coisas, é maravilhoso. Tenho uma paixão muito grande por pessoas, criatividade, que me colocam um problema na frente que vamos tentar pensar em como solucionar. Então, são coisas que me despertam muito paixão. E quando vocês me convidaram para vir aqui, eu falei, putz, meu, que oportunidade massa, porque eu adoro pessoas, entender sobre pessoas, eu gosto de inovação, trabalho numa área de inovação dentro da Bayer, né, que é a parte de agricultura digital, a Climate Field View. Cara, e juntar isso para falar ainda mais sobre diversidade, meu, vocês me colocaram num paraíso, então super obrigada por isso. Sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal de Lavras, lá em Minas, e a minha carreira no agro, ela começou na Monsanto, ainda lá em 2010, 2011, como estagiária. Mas eu fui passando por várias áreas diferentes, fui, né, vendedora, basicamente, trabalhei em vendas no Mato Grosso, então atendendo os maiores produtores de soja, milho e algodão, ali no sul do estado. Já fui coordenadora de gerenciamento de produto, cuidando de portfólio, pipeline, tudo que a gente ia lançar, mas me encontrei de fato no marketing, né? E eu experimentei aqui marketing de tudo, gente. Já tive marketing de semente, biotecnologia, no marketing de defensivos, e basicamente o marketing que eu trabalho hoje é dessa divisão de agricultura digital, que a gente chama de Digital Farming Solutions. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar da Climate, a nossa plataforma, que ajuda aí a gerar mais dados agronômicos para os agricultores tomarem melhores decisões. Mas ao longo desse meu caminho, tanto pessoal quanto profissional, as questões relacionadas à diversidade e inclusão sempre me tocaram muito. E eu busquei trazer muito disso dentro do meu próprio negócio profissional. Sendo uma mulher do agro, pertencendo a alguns paradigmas do agro, né, ou padrões do agro existentes,
eu comecei a me questionar sobre algumas coisas. E comecei a me interessar mais sobre esse assunto e, de fato, virei aí uma porta-voz e uma embaixadora sobre diversidade e inclusão do ponto de vista do que a Bayer vem fazendo. Então, um pouquinho da minha história só para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Mas vamos lá, deixa eu ver se está passando aqui. Gente, afinal, por que esse negócio de diversidade e inclusão é tão importante? Seja para a nossa própria sociedade ou para os nossos negócios em si. Para começar a trazer um pouquinho mais de dados, vocês vão ver que eu sou a louca dos números, gente. Eu adoro dividir dados com todo mundo. Vamos fazer aqui no chat um primeiro quiz rapidão aqui. Cara, no nosso país, 213 milhões de habitantes. Quantos por cento vocês acham que a gente tem de mulheres? Vamos falar aqui da primeira parte de um recorte de gênero. Coloca aí no chat da Lana, Thaís, qualquer pessoa vai me ajudando aí, por favor, a falar mais ou menos o que está vindo. Quantos por cento, gente? Eu não consigo ver, se alguém puder falar, me ajuda bastante o que está rolando aí. O Márcio colocou 54 e eu coloquei mais de 50. Boa. Alguém mais um palpite, mais ou menos? A Juliana colocou 53. Gente, essa galera está muito afiada, maravilhosa. Exatamente. A gente está falando de 52%. E por que eu trouxe esse número, gente? Porque um primeiro conceito legal da gente entender quando a gente fala em lugares heterogêneos e principalmente na questão de diversidade e inclusão, é que muito usualmente diversidade e inclusão é associado a grandes minorias. Mas não é verdade, né? A gente está falando de um primeiro recorte de gênero e a gente está falando de 52% da população. Pera, é maioria. Então, aqui a gente não fala de minoria, mas a gente fala de questões minorizadas, onde a gente tem, de certa forma, alguma opressão por ser diferente daquilo que era mais comumente visto. Homens trabalhando, né? Homens votando, né? Homens tendo outros direitos que mulheres foram conquistando ao longo aí da jornada delas. Vamos tentar mais um aqui. Quando a gente pensa na questão racial, quantos por cento de pessoas pretas e pardas vocês acham que existe no Brasil? Você me ajuda nessa também, da Lana, falar um pouquinho do que está vindo? Essa eu não sei responder. A Gabriela colocou 61, a Juliana 54, o Márcio 60. Gente, de novo, vocês estão muito afiadíssimos. Maravilhoso, ó. De fato, a gente tem 56% de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. Né? Quando a gente junta essas duas raças, a gente tem a raça negra de forma, né? A raça negra aqui, então, pretos e pardos. E também é outra questão que a gente fala, né? Ah, mas é essa minoria fazendo um barulho, né? Ah, essa minoria talvez falando de algumas coisas. Não, a gente não é uma minoria. A gente é um país que tem muita influência e descendência africana. Então, faz total sentido a gente olhar para isso como grande parte da nossa população. Mais do que isso, gente, quando a gente vai afunilando um pouquinho mais alguns recortes, a gente também vai vendo de outras frentes de diversidade que são super relevantes para a nossa sociedade. Principalmente quando a gente pensa em pessoas com deficiência, basicamente 1/4 do nosso país tem algum tipo de deficiência, seja ela física ou mental. Quando a gente olha para o recorte de orientação sexual, hoje o IBGE ele não faz uma pesquisa de fato que pergunte para essas pessoas, né? Qual a sua orientação sexual, de que forma você se enxerga e tudo mais. Isso oficialmente não é gerado nenhum dado, mas as consultorias independentes falam que isso gira em mais de 30% também. E aí, quando a gente quebra numa última parte aqui de diversidade e inclusão, que é a questão de idade, né? Então, a gente fala de gerações, olha como a gente tem uma geração nova que predomina dentro da nossa população. Basicamente, os millennials aí com 34% tomando a frente de vários negócios, inclusive, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, aqui, gente, é um panorama mais para vocês saberem que, na verdade, quando a gente fala de diversidade no nosso país, isso é um fato. Não é uma coisa que a gente está falando, deve ser esse grupo de pessoas. Isso é o que representa a nossa população. A diversidade é um fato e isso a gente não consegue negar. Mas como que a gente olha para o setor do agronegócio e entende como essa diversidade é refletida? Vamos conhecer um pouquinho mais? Será que o setor do agro ele é de fato diverso? Quando a gente olha, eu trouxe um exemplo real para vocês. Essas 4 figurinhas aqui, essas 4 pessoas são clientes da Climate. Então, a gente tem Giverson lá no Mato Grosso, Cássio no Paraná, a Gabi Níquel. E percebam, a gente tem uma geração mais nova, uma geração mais velha, a gente tem mulheres, a gente tem homens, a gente tem pessoas com deficiência. Então, essa sociedade, ela também é refletida no agronegócio, né? A gente sai um pouco daquele padrão de, o produtor rural. Por que não a produtora rural, né? Então, tem um pouquinho de informações que eu queria dividir com vocês também, porque isso cai exatamente de frente com quem são aquelas pessoas que a gente está lidando no nosso dia a dia, com a que a gente está oferecendo as nossas soluções. Então, título de curiosidade aqui, pessoal.
mulheres já têm mais ou menos 34% de cargos gerenciais ou de tomada de decisão nas fazendas, sejam sozinhas ou acompanhadas de seus familiares ou, né, maridos, esposos em si. Lembra dos millennials, que a maioria da nossa população hoje é a galera que mais está liderando a lista de empreendedores de startups para o agro. Então, acho que vocês sabem muito melhor do que eu ia falar sobre isso. 85% dessa galera que está no campo são super ativos nas redes sociais e compram online. Não quer dizer que compram do agro, mas já experimentaram de alguma forma a tecnologia, que também era atribuída bastante, né, a questão da galera mais nova e tudo mais. Mas não é uma verdade. Quando a gente pensa na idade média dos produtores e produtoras que a gente tem, ela vem baixando a cada ano. A gente veio lá dos seus 50 e poucos anos, né, depois para os seus 49, e hoje a nossa média de idade é de mais ou menos 46 anos entre homens e mulheres. E pasmem, isso aqui veio baixando mais de 27%. E a gente está falando que isso veio baixando porque mais de 27% de jovens começaram a vir para o campo, ingressar no campo e se interessar pelo campo. E, obviamente, a gente fala muito de sucessão familiar, quando a gente também fala de diversidade e inclusão, seja ela aí de filhos homens ou mulheres que estão, de alguma forma, trazendo outra visão para tocar o negócio no campo junto com os seus pais. Mas o que tudo isso quer dizer, né, Ana? Por que você falou esse monte de coisa, dividiu esse cenário todo? Porque, no fundo, gente, quando a gente olha para toda essa população e como ela é diferente, a gente entende que isso começa a ditar algumas tendências de mercado. Então, a gente fala que o mercado muda muito de acordo com o comportamento das pessoas que vão predominando, né? E essa sociedade, obviamente, se transformando a cada momento, tendo comportamentos e necessidades diferentes, nos orienta a também ter uma postura diferente e olhar de uma forma mais customizada. Então, quando a gente pensa nessa questão do mercado, dos nossos clientes, e vamos pensar que a gente também é consumidor, vamos se colocar nessa conversa. A gente está mais consciente, né? A gente quer saber de onde vem o produto que eu estou comprando, quem que estava envolvido no processo de produção, quais foram as pessoas e métodos e ferramentas utilizados para fazer aquilo acontecer e chegar até mim, se existiu algum trabalho, por exemplo, sei lá, trabalho escravo por trás, alguma coisa irregular por trás, a gente também quer saber. Então, tem uma linha da questão do consumidor, está cada vez mais consciente. Principalmente quando a gente olha para o agro e os desafios que a gente tem com sustentabilidade, a sociedade está muito mais olhando para isso de maneira bem aberta. Quando a gente também olha para essa sociedade, ela tem uma complexidade que vem trazendo, né? Estava comentando com a Dalana mais cedo. Cara, a agricultura digital é super legal para a gente trazer para o campo. Putz, temos um problema de internet 4G. Nossa, olha que problemão. Então, cada vez que a gente vai pensando em novas soluções, a gente vai entendendo também a complexidade que algumas coisas vão gerando, e, obviamente, a gente precisa estar preparado para esses novos desafios e para enfrentar esses problemas novos, de forma a conseguir atender bem a nossa sociedade, o nosso consumidor. E quando a gente fala em consumidor, gente, todo mundo quer estar no centro da atenção, né? Eu quero, vocês devem querer, não sei, mas principalmente porque hoje a gente entende que a mesma coisa não serve para todo mundo. A gente precisa ter, né, soluções mais customizadas e que atendam de fato as necessidades pontuais de cada um de nós. E eu estou falando tudo isso porque eu quero conectar exatamente onde vem a questão da importância de diversidade e inclusão. Porque vamos lá, gente. Primeiro, a gente tem uma responsabilidade social, obviamente. Mas, além dessa responsabilidade social, a gente querer atender o nosso cliente bem, prover uma estrutura boa e ter aí, né, melhores produtos e tudo mais, a gente precisa pensar de forma inovadora, de forma criativa e ter uma maior representatividade. Mas como é que a gente faz isso, gente? Colocando gente diferente numa mesma sala para bater cabeça. A gente brinca que é assim que funciona a diversidade e a inclusão. Porque quando a gente olha para ambientes heterogêneos e empresas mais diversas, a gente tem a certeza de que a gente está contratando não pessoas diferentes, mas realidades, vivências de jornadas diferentes. E cada um, gente, tem a sua própria batalha, tem o seu próprio dia a dia, e cada um se preparou para lidar com os desafios da vida de uma maneira. Quando a gente coloca tudo isso numa mesma sala, para pensar, por exemplo, cara, a gente precisa pensar numa solução para irrigação, que é um problema super grande, sei lá, na Bahia, quando a gente tem algumas áreas de soja, sei lá, estou inventando aqui, tá? Algumas áreas de soja. O que a gente pode pensar, gente? Se a gente colocar pessoas que talvez pensem de mesma maneira, ou vieram da mesma origem, ou tiveram talvez, sei lá, uma mesma linha escolar, pode ser que saia uma solução muito legal. Mas essa solução tem plano B, C, D, porque de fato, e aquela pessoa que talvez não tinha aquela realidade e trouxe a realidade diferente daquele usual? Como ela se posicionou? Como aquilo foi visto como uma forma de falar, puta, verdade, né? Será que tem mais pessoas lá na Bahia que podem passar por esse mesmo problema que eu? Cara, acho que o nosso produto precisa ter essa perninha aqui de diferenciação do que a gente imaginou nesse primeiro protótipo.
Então, quando a gente pensa nessas empresas mais diversas, com essas realidades totalmente diferentes, a gente fala, assim, nessas soluções mais customizadas e produto muito mais bem elaborado, gente, e que são super aceitos pela sociedade, porque foram feitos por pessoas que as representam e, mais do que isso, porque entendem de fato essa realidade. Quando a gente olha para tudo isso, a gente fala de um termo até meio simples, né, que é a cocriação, que está sendo super utilizado, né? Então, vamos cocriar muita coisa com o nosso agricultor, vamos cocriar muita coisa com grandes empresas. A gente hoje, dentro da própria Bayer, tem, né, o Life Hub, que a gente trabalha em cocriação de novas soluções e produtos, o que quer que seja, entre uma multinacional gigantesca, que a gente é, com outras startups do agronegócio, por exemplo. Então, exatamente essa troca é o que resulta super fortemente, gente, em resultado. Bom, isso tudo eu falei, tá, gente? Mas, só para falar para vocês que não é mentira, que isso não saiu da cabeça da Ana, eu trouxe aqui só mais alguns dados para vocês entenderem como isso reverte em resultado. Então, pela McKinsey, eles trouxeram muito que grandes empresas que investem, né, em diversidade, seja ela racial, ou seja ela de gênero, o que quer que for, tem 35% de chances a mais de ter rendimentos acima do esperado. Aquela galera que trabalha muito fortemente em gênero tem chance até de 15% a mais de aumento de lucratividade. E não é porque mulheres são melhores que homens são melhores que mulheres. Gente, nada a ver com isso. É porque exatamente a gente tem essa bateção de cabeça positiva que a gente chama. A Harvard trouxe também que algumas corporações reconhecem a diversidade e tem colaboradores mais ou menos 17% mais engajados e trabalhando até mais do que o exigido. Porque a galera está tão apaixonada pelo negócio, a galera está tão à vontade em falar o que pensa, em, né, dar os seus palpites às soluções, que esse é de fato um ambiente que acolhe e que promove essa questão de pertencimento. Bem como a gente tem muito menos conflitos quando as pessoas se sentem à vontade para dividir as ideias dela. A gente está falando mais ou menos até em 50%. E por último, que é um ponto bem importante aqui, é que quando a gente olha para a importância de diversidade e inclusão na relação das pessoas escolherem um lugar para trabalhar, a gente está falando que mais ou menos 23% de pessoas entrevistadas pela Deloitte falaram que deixaram seus empregos para irem para empresas que se focavam muito mais nessa questão de diversidade e inclusão e de como isso era trabalhado no dia a dia do negócio. Bom, além de tudo isso, né, gente, aqui não vou gastar tanto tempo, mas existe mais uma infinidade, uma gama de benefícios que a gente também fala quando a gente traz essa diversidade, quando a gente promove esses ambientes heterogêneos. Seja a gente pode experimentar mais, porque a gente tem mais ideias diferentes. Tem a questão da gente antecipar problemas que a gente não imaginava. A gente cria uma cultura, um clima organizacional muito bacana e muito coeso, que isso é muito difícil, né? Qual que é a cara dessa empresa? Qual que é a cara dessa startup, né? Qual que é a cultura dessa galera? A gente tem uma baixa muito grande de turnover em si, e obviamente a gente é muito mais atrativo para profissionais aí que estão buscando falar, cara, que legal que eu posso ser eu mesmo e trabalhar numa empresa como essa. Então, um pouquinho aqui também de outros benefícios que a gente traz. Mas, hein, gente, onde que a gente começa a falar de diversidade e inclusão? Acho que aqui são duas primeiras dicas, né? Diversidade, lembra que eu falei que é um fato, gente? De verdade, a gente vive isso no Brasil? Então, a gente está falando de uma questão até mais quantitativa, né? De tipo, realmente, quantas pessoas com deficiência, quando eu faço o teste do pescoço, olhando de um lado para o outro, eu vejo do meu lado? Quantos negros e negras estão aqui, na mesma sala que eu, trocando essa ideia comigo agora, né? Quantas pessoas LGBTQIA+, eu tenho em algumas posições de liderança. Então, é um pouquinho dessa questão da ordem quantitativa. Mas quando eu penso na inclusão, que é um pouquinho diferente, aí a gente vem para o qualitativo de fato. Como o pessoal está, né, recebendo essa pessoa com deficiência, desde uma estrutura até o entendimento de fato que talvez existam jornadas diferentes que essa pessoa passa e a gente precisa estar preparado para isso, né? Como é que eu entendo que talvez algumas pessoas não tenham o mesmo nível de inglês que eu, mas que esse inglês ele pode ser, não sei, treinado ao longo do ano para que isso se desenvolva. E aí sim eu promovo uma equidade, mas não eliminar, trazendo algumas barreiras, sabendo que, gente, mais da metade da nossa população não fala inglês, né? Então, são algumas coisinhas que a gente fala da diferença entre diversidade e inclusão. E aí, o que a gente chama, gente, de jornada, porque, basicamente, diversidade e inclusão não é uma pauta específica que tem que ser tomada como um puxadinho ou como algo a mais. Ela faz parte do negócio. A gente acabou de ver aqui o quanto ela infere positivamente nos nossos resultados. E quando a gente fala em construir uma jornada de diversidade e inclusão, a gente está falando muito forte de ter, inclusive, compromissos com a própria liderança, né? Então, isso não é uma pauta de RH, isso não é uma pauta de um grupo, mas isso é uma pauta da organização, seja ela grande, pequena, multinacional, startup, o próprio negócio, qualquer coisa que a gente vá trabalhar. Então, ter uma liderança que tem esses compromissos de inclusão e diversidade é chave para o negócio acontecer.
Outro ponto muito importante é, eu conheço a minha organização? Quem são as pessoas que trabalham aqui? É realmente a gente ter um senso representativo para falar, nossa, gente, a gente não tinha parado para pensar, mas olha que legal, a nossa organização tem quase que uma equidade de gênero muito boa, né? A gente está aí quase nos 50%, ou, nossa, gente, verdade, eu acho que aqui a gente não está trazendo, por exemplo, pessoas LGBT ou alguma coisa nessa linha, ou pessoas negras, o que quer que seja. Porque, na verdade, não é uma cota, tá, gente? É a questão que a gente, além da reparação social, que é super importante, obviamente, mas isso é uma estratégia muito forte para a gente estar muito mais bem preparado. Então, a gente precisa se conhecer e entender quem são os colaboradores que fazem parte da nossa organização. A Bayer começou bastante assim. A gente viu que no nosso quadro de funcionários hoje, por exemplo, a gente quase que tem ali entre 52% de homens e 48% de mulheres, mas quando a gente vai quebrando outros recortes, né, da diversidade, a gente ainda tem muito para caminhar. Então, a gente olha, por exemplo, a nossa população preta e parda da Bayer hoje gira em torno de 28%. A gente acabou de ver que é mais ou menos 56% o que a gente tem na nossa representação de país. Então, tem coisas para caminhar. Depois disso, falamos, nossa, galera, identificamos aqui como é que a gente está, o nosso senso e tudo mais, o que a gente pode pensar como um plano de ação, né? Que políticas ou ações a gente pode fazer, primeiro, seja para atrair mais pessoas ou para desenvolver pessoas para outros cargos que, né, elas gostariam de atingir e elas são pessoas que vão representar outras causas. Seja qualquer ação que para vocês faça sentido do ponto de vista de entender que isso vai promover as melhores discussões, as melhores bateções de cabeça e as melhores realidades para representar o seu próprio cliente. A partir do momento que vocês começam a pensar nesse plano de ação, essa cultura de discussão de, né, iniciativas para de colocar algumas pautas sobre como a diversidade está incluída no nosso dia a dia, começa a se transformar nessa cultura organizacional, de fato. E essas ações de conscientização, de trazer um pouco mais dessa pauta, dar luz para essa pauta, ela é super importante. Mas não como um negócio à par, de novo, sempre conectado aos resultados da organização e à responsabilidade social que a gente tem. E aí, obviamente, trabalhar em um pouco de metas e KPIs mais estratégicos, né? O que a gente vai querer chegar como organização, né? O que a gente vai atingir, quantos por cento de pessoas, né, XYZ vão pertencer ao nosso ambiente e se sentir bem. E aí cada empresa vai ter aí as suas metas, não tem uma regrinha de bolo, e vai entender se de fato isso também faz sentido. Bom, trouxe tudo isso, mas queria fechar nossa conversa aqui um pouquinho para a gente bater mais papo com como foi isso para a Bayer em si. Então, como que a gente enxerga a Bayer? Quando a gente olha para a diversidade e inclusão, a gente quase que criou um ecossistema que abraçou a nossa organização como um todo. E a gente criou alguns pilares muito importantes que aí nos ajudavam a ter até mais força para falar sobre esse tema em todos os nossos fóruns. Então, a gente falou muito sobre a questão de inovação, que eu acho que eu já dividi um pouquinho com vocês de como promove essa inovação e esses ambientes mais diversos para gerar soluções melhores para os nossos agricultores. A gente falou muito da própria questão do engajamento interno do nosso colaborador, né? Então, em empresas grandes ou pequenas, o turnover é muito alto, né? Independente do tamanho, as pessoas aí que estão recebendo oferta a todo momento e estão tentando entender onde é o melhor lugar para elas trabalharem, né? Para serem bem reconhecidas, se sentirem bem, mais felizes. Então, a questão de engajamento interno também é super importante. E esse foi um pilar que a gente entendeu que diversidade e inclusão faria total sentido ter cada vez mais força para a gente ter uma equipe muito engajada. Obviamente, um diferencial competitivo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente trouxe aqui, empresas com boards com executivos mais diversos são 43% mais propensas a terem lucratividade. Então, olha que ponto legal também, né? No fundo, todo mundo aqui quer ser feliz, quer prosperar e quer fazer o negócio acontecer de maneira muito legal. Também a questão de avaliação de emprego por pessoas, né? Tipo, que legal, eu posso escolher a Bayer porque realmente isso é importante para mim e a empresa tem esses valores. Então, tem uma questão de employer branding muito forte, que a gente também trouxe como um pilar super importante. E ali a questão de consumidores super conscientes em relação a quem são as pessoas que estão trabalhando, o que elas estão produzindo. E, obviamente, a gente refletir também quem é o nosso próprio consumidor, tendo muito dessa representatividade dentro da nossa casa. Então, a gente fala muito dessa forma de pensar em tripés e pensar em iniciativas para a diversidade e inclusão de uma forma intencional. A gente precisa colocar força, gente. Não dá para pensar do tipo, vamos ver se dá para fazer isso aqui, vamos ver, mas vamos testar dessa forma. Não, vamos colocar a intenção de fato. Galera, vamos ver, pagar para ver, trazer, né, pessoas com pensamentos diferentes dos nossos e entender o que vai sair daí disso tudo. Vamos pensar de fato quais são os compromissos que a gente quer de, sei lá, ter mulheres, homens, negros na liderança, o que quer que seja. Então, é um pouquinho dessa questão da gente refletir de fato aonde a gente está inserido.
E a Bayer trouxe isso muito bem para dentro de alguns pilares estratégicos. Bom, aqui, gente, o que a gente está fazendo de fato como Bayer, tá? Então, basicamente, a gente se divide em grandes grupos de discussão de diversidade. Aqui a gente tem o Baiafro, que é o grupo de questões raciais. Hoje eu tenho o prazer de liderar a área de desenvolvimento de pessoas para as questões raciais. Então, como a gente consegue ver mais pessoas pretas e pardas ascendendo verticalmente na nossa organização, né? Hoje, o nosso presidente ali, a gente tem a Malu como uma mulher loira, mas a gente também tem o Maurício Rodrigues, né? Que é um homem negro. Então, de fato, o quanto isso está sendo tão importante, não só do ponto de vista da competência, obviamente, que ele tem, mas de como ele consegue inspirar outras pessoas que se enxergam no Maurício a falarem, poxa, que bacana, eu posso construir a minha carreira na Bayer e entender que eles me enxergam ali, né? Que eu posso, de fato, agregar nessa organização. Então, acho que esses são pontos bastante importantes, assim. Então, o Baiafro lida muito com essa questão racial. O All-In é o nosso time, o nosso grupo que fala muito de gênero. Então, a gente está falando muito da questão de mulheres e de homens, né? Da equidade, de certa forma. O Enable é o grupo que foca nas questões de pessoas com deficiência, então como a gente olha para essas iniciativas com mais carinho, assim como o Blend olha para a questão LGBTQIA+, e o Infinity para gerações. E aqui, gente, a pauta de diversidade e inclusão na Bayer, de fato, a gente começou muito com ações de conscientização, de trazer mais a pauta da importância sobre isso, né, de pessoas que representam essas diversidades falarem um pouco mais das suas jornadas, de promover fóruns desde os pequenininhos, dentro de alguns grupos, por exemplo, com RH trazendo um pouco disso, até iniciativas que esses próprios pequenos grupos foram organizando. Então, disso saiu muita coisa, por exemplo, nosso programa de trainee, exclusivamente para profissionais negros, saiu esse ano, não sei se todo mundo conseguiu ver, mas basicamente de uma iniciativa vinda do Baiafro, né? Vocês estão vendo aqui, você em campo com a Bayer é bom. A gente passou a atuar de uma maneira que a gente trouxesse o protagonismo feminino para o campo de uma maneira ainda mais forte, para que outras mulheres entendessem que elas têm espaço dentro da agricultura. Criou-se aqui, né, alguns podcasts e outros materiais para falar sobre diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, a partir do ponto de vista de funcionários da própria Bayer, né? E aí a gente foi criando várias coisas, semana de diversidade e inclusão, então trazendo aqui especialistas no assunto para falar com a gente e um pouquinho dessa linha. E aqui, quase encerrando, gente, esse eu acho que é meu penúltimo slide para não matar o tempo de vocês. A gente também, obviamente, assumiu alguns compromissos globais. Então, lembra que eu falei da gente pensar em metas e coisas nessa linha? Então, basicamente, a gente falou muito de como a gente olharia de uma forma que a gente tivesse um norte para chegar e alcançar. Então, por exemplo, uma das questões relacionadas a gênero é de que até 2030 a Bayer se comprometeu globalmente a ter equidade de gênero em posições de liderança. Então, não é só uma questão de, a gente tem bastante analista, a gente tem estagiárias, mas temos mulheres na tomada de decisão da nossa organização? Então, a gente vai trabalhar para isso, em processos de desenvolvimento dessas profissionais, contratação, o que quer que seja. Como é que a gente está falando sobre ter pessoas, né, de uma geração ali, baby boomer, que tem seus 50 a mais, em posições iniciais? Por que eu não tenho analistas ou estagiários, né, que talvez não sejam a galera que está começando no mercado de trabalho, mas sim que tem uma super experiência e quer testar isso dentro de uma grande organização? Então, alguns compromissos relacionados a isso também. E, obviamente, gente, a gente veio fazendo essas ações de formiguinha, tá? Isso foi sendo construído ano a ano, a gente começou a mais fortemente isso há 6 para 8 anos atrás, e agora a gente está se consolidando mais com alguns resultados. Por exemplo, a gente está nas empresas mais engajadas pelas pesquisas do Top 100 Empresas, né? Conquistamos o primeiro lugar em inovação do Prêmio Valor Inovação Brasil, e exatamente a gente atribui muito isso a essa questão da diversidade em si. E, obviamente, inauguramos aí o Life Hub, que promove toda essa troca para a gente ter aí um ecossistema, assim como vocês têm no Agtech Garage, aqui dentro, para a gente ter pessoas de todas as frentes que estão se importando muito com as questões de alimentar o mundo e de pensar como a gente faz uma agricultura cada vez mais sustentável. Gente, falei demais, não parei de falar uma matraca aqui, mas último slide para a gente fechar com mensagens. Diversidade é um fato, inclusão ainda é um desafio, e é isso onde a gente foca bastante. Não é um tema paralelo, mas é a conexão direta com os resultados e até a própria sobrevivência do nosso negócio. Ser inclusivo, a gente tem que ter um planejamento e um acompanhamento disso. Então, a gente envolve desde a nossa liderança até o estagiário. A gente precisa criar essa cultura de inclusão a partir da representatividade quando a gente tem ela dentro de casa. Intencionalidade aqui, gente, é a palavra que eu mais vou falar com vocês. Vocês vão ver que eu sou a louca da intenção. Vamos fazer acontecer, vamos fazer um piloto. Cara, vamos tentar fazer dessa forma.
E, obviamente, reconhecer que as nossas diferenças, na verdade, são grandes fortalezas e que faz a gente criar esses conflitos positivos e, por isso, times mais confiantes, criativos e, obviamente, inovadores. Falei demais, né, gente? Vamos lá bater um papinho aqui. Não sei se tem perguntas, Alana. Ufa, Ana, se quiseres compartilhar os seus slides aí para a gente começar o nosso papo, então. Legal, Ana, muito obrigada pelo compartilhamento, bastante informação, informações super importantes e relevantes aí para a gente, não só conceituais, mas também práticas. E uma coisa que me chamou a atenção, né, que você trouxe lá no finalzinho foi: a gente está aí há 6, 8 anos, né, nesse trabalho de diversidade. E quando a gente fala de cada vez mais de imediatismo, de resultados a curto prazo, inovação, a gente está tentando mudar muito o mindset das pessoas, até nos próprios projetos de inovação, né? Como que a gente olha no sentido de investimento a médio e longo prazo, e diversidade é um pouco nisso, né? Então, eu primeiro quero fazer uma pergunta, enquanto o pessoal vai aí esquentando para fazer as suas perguntas. Tem o pessoal aqui do grupo de diversidade do Garage também, presencial também, sei que tem algumas corporações por lá. Eu queria saber, eu acho que talvez esse fato responda um pouco da pergunta, mas eu queria ouvir mais de você. Diante de tantos fatos, você trouxe pesquisas aí 35% acima da média, a performance financeira de quem tem essa questão de diversidade dentro do quadro de colaboradores, né? Poxa, mas o que ainda faz com que as empresas não olhem para isso, não priorizem isso de alguma forma? O que você tem a dizer sobre isso, assim? Legal, Dalana. Acho que não tem resposta certa e errada, tá? Vou dar um pouquinho do meu ponto de vista baseado nas trocas que eu tenho com outras pessoas em si. Eu acho que a primeira coisa é quando a gente entende que, de fato, vamos lá, gente, vamos fazer um exercício a gente. Não é muito mais fácil a gente trocar uma ideia com quem tem muita afinidade com a gente? Parece que flui melhor, né? Que a gente consegue ter ali uma cabeça de tipo, nossa, olha como está fazendo sentido o que eu estou falando, né? É mais uma questão até de autoafirmação, assim. E quando a gente tem um ambiente que, de fato, ele é um pouco mais homogêneo, ele é muito mais confortável, gente, né? As pessoas pensam da mesma forma, e não tem certo e errado de novo, tá? Mas é um ambiente ao qual a gente entende que, estamos bem, olha onde a gente chegou, né? Então, de fato, parece que a gente não entende o que pode ainda melhorar mais, porque a gente tem uma visão limitada de acordo com a nossa realidade. E o que a gente veio conversando, eu vim conversando com muitos consultores e outras empresas, é que grande parte da falta de representatividade dentro das organizações faz com que a gente tenha essa visão limitada, né? Que a gente não expanda o nosso portfólio de conhecimento sobre outras realidades, inclusive a do nosso próprio cliente. Então, acho que um ponto aqui muito legal que a gente capturou nisso, Dalana, é que grande parte dessas empresas que olham diversidade e inclusão como um negocinho a mais, são empresas que, de fato, dentro de casa, não enxergam um pouquinho desse próprio potencial de ter outras, né, pessoas que pensam diferente, olhando como um ponto de vista de, não é mais uma mulher aqui, mas é uma realidade diferente da minha aqui. Então, acho que falta um pouco desse senso, que é até um pouco mais de empatia, assim, né? Mas falta um pouco mais desse senso de entender que a diversidade, ela não é só uma questão da presença, mas ela é uma questão do que ela aporta, sabe? Opa, legal. E ao longo desses 6, 8 anos aí, né, de trabalho, de trazer essa representatividade, de trazer essas discussões, como de fato, eu como liderança, eu percebi que a gente precisa olhar para isso, eu preciso mobilizar essas pessoas, eu preciso trazer um projeto, como de fato, no momento que, beleza, Dalana, vai lá e faça. Vamos entender um pouquinho tudo isso. Como de fato eu vou mostrar que de fato eu estou tendo algum resultado e eu estou caminhando? Que tipo de métricas que a gente começa a trabalhar quando eu estou pensando no começo de uma estratégia de inovação e como que isso vai caminhando, né? E vai se transformando talvez em metas um pouco mais quantitativas, enfim, né? De resultados. Legal. Helena, aqui acho que o primeiro ponto que talvez eu traria para essa conversa é muito da questão de olhar para dentro, né? Como é que está o nosso engajamento? Sabe quando a gente faz o NPS, né? Que a gente faz o nosso, você recomenda trabalhar nesse lugar? Você recomenda ser atendido por tal pessoa? Eu acho que a gente olhar e fazer um antes e depois de como está a saúde da nossa organização. Então, por exemplo, eu conheço os meus funcionários, o quão felizes eles estão aqui dentro. Legal, beleza. Após trazer algumas políticas das quais eu consigo entender que tendo uma representatividade dentro de casa, né, e isso está aportando em outras soluções e projetos, o quão mais ou menos feliz a minha organização se tornou, o quanto mais engajada ou menos engajada.
o quanto mais tempo ou menos tempo, por exemplo, eu levei para pensar em uma solução em um projeto diferente, por eu ter esse time e esse time. E é muito legal que a gente pode, inclusive, até testar isso propriamente dentro de casa, sabe, Dalana? Do tipo, cara, olha como a gente desenhava projetos até então dentro da nossa startup aqui. Ah, tinha esse grupo dessa galera que estava discutindo aqui, e, a gente demorou 10 meses para chegar nessa solução, por exemplo. Cara, contratamos mais uma galera que tinha uma realidade diferente da nossa, ou estava pensando numa solução lá para o Rio Grande do Sul, a gente trouxe um gaúcho para cá porque ele entende do negócio, não sei o quê. Quanto tempo a gente demorou? Essa é uma outra métrica que a gente pode usar para quantificar. Mas eu acho que, principalmente, a gente fala de saúde de empresa do ponto de vista do colaborador, tá? Então, engajamento, o quanto ele recomenda trabalhar na sua empresa, por exemplo, e coisas nessa linha mais de gestão, né? Do quanto a minha empresa, quanto você se sente bem trabalhando na minha empresa? Quanto você recomenda ela para outros profissionais, né? De que forma você enxerga a Bayer ou qualquer outra empresa refletindo a realidade da sociedade. Então, fazer essa saúde é muito importante, porque depois de um bom tempo, mas um bom tempo mesmo, é que a gente vai falar, cara, olha a curva como a gente se transformou numa atratividade muito melhor, né? Puta, a gente está conseguindo ter soluções super rápidas, super customizadas, nossos clientes estão muito mais satisfeitos com o nosso atendimento e produtos. Um pouquinho disso. Muito legal, muito legal. Porque a gente sempre pensa na questão quantitativa, né? Poxa, a gente faz primeiro um levantamento de como está essa saúde e é muito quantitativo, assim, eu vejo os primeiros formulários, enfim, pesquisas sobre diversidade, elas acabam sendo muito né? Quantas pessoas a gente tem, quantas pessoas, e não tão voltados à saúde, né? O quanto que essas pessoas se sentem representadas, o quanto que vai muito numa questão quali, né? Então, acho que essa virada foi muito legal que você trouxe, e realmente eu acho que, inclusive aqui para o Garage, a gente tem um grupo de diversidade, eu acho que esse insight é super bacana. Te agradeço pela gente aqui, né? E, Ana, lá no auditório tem uma pergunta. Olá, oi Ana, tudo bem? Eu sou Ana Laura, faço parte aqui da GTEC Garage. Primeiramente, parabéns aí pela sua apresentação e por todo o trabalho desenvolvido na Bayer, né? Isso é muito legal. Quando a gente fala de diversidade, eu acho que também está muito relacionado, e aí me corrija se eu estiver errada, com a atração de talentos, né? Talvez meios de atrair esses talentos para contribuir com a diversidade. Vocês passaram por alguma estratégia diferente para atrair esses talentos ou utilizaram de outros meios? Porque eu acho que se a gente talvez utilizar dos meios comuns, a gente vai acabar chegando nas mesmas pessoas, nos mesmos tipos de pessoas, vamos por assim, né? Não gostaria de usar essa palavra, mas vou acabar utilizando. Já aconteceu isso dentro da Bayer? Vocês passaram por isso, pensaram sobre isso, criaram alguma estratégia? Se puder dar um exemplo, se tiver também. Obrigada. Boa. Ana, obrigada a você, Xará, pela pergunta. E obrigada pelo feedback, fico feliz. Aqui, gente, também acho que não tem receitinha de pão, tá? Mas algumas coisas que a gente já fez, que a gente errou pra caramba, e que a gente vai entendendo até na nossa própria consciência. Por exemplo, eu sou a Ana, eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher hétero, né? E eu não tenho nenhuma deficiência, por exemplo. Então, dentro da fila, da corrida, da jornada para eu chegar numa posição que eu queira, eu estou em vantagem perante algumas pessoas, né? E aqui eu faço parte do Baiafro, que discute algumas soluções, né, e iniciativas para a questão racial, de inclusão mesmo de jovens, né, e de profissionais negros dentro da organização. Como é que eu, uma pessoa branca, posso pensar em alguma coisa do ponto de vista que isso vá poder colaborar ou apoiar um colaborador negro se eu não tenho a mínima vivência sobre o que é ser uma pessoa preta na organização? Então, esse foi uma das primeiras coisas que a gente começou a perceber, Ana, em relação, caraca, se a gente aqui dentro de casa não está tendo, né, esse tipo de vivência, como é que, de fato, esse programa vai ser bem sucedido para o meu próprio público-alvo, né? Como é que eu, uma pessoa branca, vou chegar e falar que eu tenho uma solução linda, maravilhosa para a gente tentar apoiar, né, a questão racial dentro da Bayer? Não, eu preciso ter outras pessoas que, de fato, quem eu quero impactar se sintam representadas. Então, por exemplo, um exemplo super bobo foi a questão de mulheres no agro, não sei se vocês viram, começou muito forte de 2017 para cá, né? Porque, basicamente, todas as materiais de marketing que existiam era sempre um produtor de chapéu e xadrez em todas as marcas de produto, insight, o que quer que fosse, gente. Mas, de fato, o campo não é composto só, exclusivamente de homens. Então, a partir do momento que a gente começou a virar uma chavinha, por exemplo, de colocar uma mulher, de colocar um jovem, alguma coisa assim,
outras pessoas começaram a se engajar mais nessa causa e participar disso, né? Então, por exemplo, hoje eu estou no agro como mulher, mas porque eu já vi que em algum momento outras mulheres puderam estar. Mas lá atrás, cara, quantas eram? Super poucas em si. Então, acho que aqui, Ana, não tem receita de pão, mas basicamente a gente tem um pouco da certeza de que, cara, eu estou pensando em soluções para a diversidade e inclusão, para minha empresa ser mais inclusiva. Mas quem está produzindo tudo isso também entende da realidade do outro, sabe? Eu acho que é um pouquinho disso que a gente pode tentar trazer. Não sei. Respondi? Legal, Ana, muito obrigada. O Rian colocou aqui um comentário no chat, mas eu sei que ele está aqui. Então, Rian, se quiser fazer esse comentário, que eu acho que vai ficar muito melhor na tua voz do que eu lendo aqui no chat. Não, com certeza. Eu estava falando, né, que a AMD inclusão e diversidade já é um trabalho de muitas mãos e gerações, vamos falar assim, mas que a gente vê a diferença, né? Porque fala até de mudança de percepções quanto a nós como pessoa, né? Antigamente, eu, enquanto jovem, a gente não via tanta representatividade, principalmente em cargos altos, né, altas posições. E hoje, a gente ainda tem o que progredir, mas eu já vejo muito mais, né? Eu trabalho na Bayer e eu tenho o Maurício, né, que é muito legal receber a notícia que você tem uma pessoa negra numa posição de tamanha importância, e você vê também que ela um tipo de pessoa uma pessoa desse tipo, ela é englobada em agendas que atingem cada vez mais pessoas. Então você também vê mais esse rosto. E isso, eu acho que quebra um estigma que a gente também internaliza muito do que é atingível para uma pessoa negra, sabe? Então torna-se natural você se imaginar em posições ou imaginar você percorrendo caminhos para chegar em, em lugares que antigamente eu acho que a gente não tinha. Eu acho que é isso a representatividade. Você entender que isso é natural para você também, né? Não é só uma pessoa branca que você tem que enxergar. Quando você pensar no CEO, você não tem que pensar só numa pessoa branca. Acho que tem que ser natural para você também conseguir pensar numa pessoa negra. Então, eu acho que isso é até para mim. E com o tempo, poder hoje estar numa posição enquanto adulto e já ver muitas dessas coisas sendo quebradas aos poucos e eu me sentir cada vez mais representado, eu acho que é o impacto de um trabalho muito árduo, né? Super, é cirúrgico aqui. E obrigada por dividir isso com a gente. Obrigada, Rian. Muito obrigada mesmo pela sua fala. Tem mais uma pergunta no auditório? Vamos fazer essa pergunta rapidinha aí para Ana. E aí depois, Ana, se você já quiser, junto com essa resposta, você fazer a sua despedida. E assim, o que eu queria? Que você deixasse uma mensagem para os líderes de inovação, o pessoal que está junto com a inovação nas empresas, o que eles podem realmente, por onde começar, né? Uma mensagem para essas pessoas. Beleza? Mas vamos ouvir a pergunta e daí você já segue e faz o seu fechamento, beleza? Bora. Oi, Ana, tudo bem? É a Thaís aqui. Eu tenho uma pergunta hoje. Muito boa essa apresentação. Eu queria saber, assim, empresas como a Bayer, que tem milhares de funcionários, se existe ou como é tratado resistência por parte de alguns, assim, a essas práticas, a essas ideias de inclusão e diversidade, porque, como você falou, não é uma cota, mas tem gente que acredita que é. Então, como que é tratado isso com colaboradores que têm essa certa resistência, assim? Legal, tá, obrigada pela pergunta. Gente, tem resistência, vai ter, e essa é uma luta quase que eterna, assim, né? A gente é uma sociedade plural, todas as pessoas têm a sua verdade, né, a sua vivência, e obviamente a gente precisa respeitar o ponto de vista de cada um, mesmo que ele não seja tão de acordo com o nosso. Então a gente tem muito disso ainda dentro da organização, sabe, Thaís? Mas o que não falta são políticas de conscientização, e aí que eu trago um pouco de novo a intencionalidade. Então, acho que quase toda semana, gente, existe alguma coisa de diversidade e inclusão acontecendo na Bayer. Seja semanas oficiais para discutir isso, seja na newsletter oficial da Bayer, que vai para todo mundo, coisas relacionadas a escutem esse podcast, ou importância, né, de, sei lá, qualquer coisa relacionada a isso, ou promovendo, por exemplo, até fóruns como esses que a gente está fazendo agora. A gente tem bastante dentro de cada um dos times, assim. E para a Bayer, diversidade e inclusão não é uma opção. Isso é um valor inegociável dentro da organização, assim como, por exemplo, né, a questão de segurança, né? Então, basicamente inegociável, assim. Então, a gente tem isso como primordial. Então, a pessoa que está dentro da cultura da Bayer, obviamente, dentro dos valores que a organização tem, ela também será avaliada, de certa maneira, de que forma ela está tendo isso como promotor, né, como participante, como olhando de forma ela está tendo isso dentro do time dela, né? O time dela reflete a realidade, o comportamento dela reflete tudo aquilo que a gente, como organização, está conscientizando,
para cada vez mais entender que isso gera resultados e tem uma responsabilidade social. Então, assim, obviamente a gente tem casos pontuais em que a gente age diretamente, tá, Thaís? Então, a gente vai no pontual junto com a RH, muito no ponto de vista não de confronto, jamais, mas de entendimento, para conseguir entender qual é a realidade de onde vem aquilo, aquela resistência, e para mostrar um outro lado. Eu acho que o diálogo aqui, ele é chave para o nosso negócio. Mas ações de conscientização, gente, é a missa de domingo do padre. Você já sabe o que ele vai falar, não sabe? Mas você vai lá. Então é a mesma coisa, gente. A gente faz a missa de domingo toda semana, mas de maneiras diferentes, obviamente, e cada um desses grupos que a gente criou também promove políticas diferentes para a gente conseguir sempre melhorar e tentar, talvez, não é mudar a cabeça das pessoas, não é o nosso papel mudar, mas é trazer um pouco da reflexão, sabe? Legal, Ana. E a mensagem que você deixa, então, para essas pessoas de inovação que se sentiram aí chamadas com essa tua mensagem, com esse teu depoimento, digamos assim, e todo o teu compartilhamento aí? Ai, essa é mais difícil, viu, gente? Deixar uma mensagem, né? Então, de verdade, eu acho que essa não é nenhuma pergunta, mas ela é difícil. Mas o que eu traria para vocês, gente? Principalmente, acho que para quem está em posições de liderança e que influencia diretamente a vida das pessoas. Conheçam a sua organização. Quem são as pessoas que compõem a minha organização, né? Quais são as jornadas que elas percorreram, o que elas aportam de valor por exatamente terem enfrentado realidades diferentes. Então, eu começaria muito pela saúde da minha organização. Mais do que isso, como o meu cliente enxerga a minha organização, né? Esse cliente está feliz com o que a gente está fazendo, atendendo, vendendo, né? Solucionando? Quando a gente tem esses dois diagnósticos, pessoal, a gente começa a entender de fato se, poxa, que legal, estamos super bem, né? E talvez a gente possa continuar no mesmo meio caminho, ou se, nossa, eu não tinha essa noção de que minha organização aqui, ela queria ser mais feliz nesse ponto aqui, né? Então, eu pensaria muito nesse recado da Lana, dos líderes se engajarem, talvez, nessa questão de promoverem um ambiente ao qual eles tivessem a certeza que os colaboradores podem ser exatamente o que eles querem, estão felizes fazendo o que eles estão fazendo, mas mais do que isso, do ponto de vista de diversidade e inclusão, se eles se sentem representados pela empresa que eles estão trabalhando, sabe? Eu acho que esse é um ponto super importante. Legal, Ana, muito, muito obrigada pelo seu tempo aí, pelo seu compartilhamento, pela sua dedicação e generosidade de compartilhar um pouco aprendizados técnicos, mas também muito sobre aprendizados que vêm com a vida, com se colocar no lugar, com empatia, que também é muito importante quando a gente fala aí nessa temática, né? Obrigada, Rian, também, que está aqui presente. Obrigada, Juliana, ambos da Bayer, que também fazem aqui presente. No online a gente encerra aqui, e agora no presencial o pessoal ainda fica batendo um papo aí sobre os insights que essa conversa gerou. Beleza? Boa. Obrigada, pessoal. A gente se vê semana que vem, então, em mais uma semana de jornada de aprendizagem. Até mais. Valeu. Obrigada, gente. Até mais, tchau, pessoal. Tchau.